revolucionário. Bom, nosso tema de destaque, um dos temas centrais do programa de hoje, é a demagogia do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Edson Fachin. Só para a gente reavivar a memória, o Edson Fachin, ele foi o principal, o relator, o principal elemento de defesa da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, né? Dentre outros crimes, né, ele endossou aí a negativa de habeas corpus para o Lula, né, para manter o Lula preso, e toda a operação criminosa feita no STF e no TSE para barrar a candidatura do Lula e, dessa maneira, através de um processo fraudulento, entregar aí de mãos beijadas o governo na mão do Bolsonaro, né? Que, com o apoio de toda a direita, né? É bom que se diga toda, porque tem um ditado popular que diz que filho feio não tem pai, né? Então, agora, como o Bolsonaro sofre um desgaste muito grande diante da população, a imprensa capitalista finge que não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas ela ajudou a eleger o Bolsonaro. O juiz do STF finge que não tem nada a ver com o Bolsonaro, mas foram eles que deixaram Lula mofar na cadeia, né, e garantiram uma eleição fraudulenta, né, em que o candidato que o povo queria votar foi colocado fora do páreo, né, de maneira ilegal e inconstitucional. Bom, no dia de hoje, o Fachin, discursando, disse que, mais uma vez, repetiu aquela cantilena de quem investe contra o processo eleitoral, investe contra a democracia, né? Procurando aí dizer que criticar o processo eleitoral, criticar o judiciário que comanda de maneira antidemocrática o processo eleitoral, está criticando a democracia que não existe no país já há muito tempo, né? Que nunca existiu de fato, mas que nos últimos anos se viu ainda mais vilipendiada. Bom, e o Fachin, que aparece nessa foto muito bonita, né? Essa foto da dupla dinâmica, Fachin e, ao fundo, atrás dele, o próximo presidente do TSE, que é o Alexandre de Moraes. Ele que vai substituir o Fux, que vai substituir o Fachin, que vai comandar o TSE durante o processo eleitoral, vai ser o Alexandre de Moraes. Bom, ele acrescentou ainda, usou de uma frase, né, para fazer cinicamente uma certa pilhéria com as Forças Armadas, disse o seguinte, que quem vai comandar, quem cuida das eleições são as Forças Desarmadas. Bom, quem é otário, né, quem é tonto, e até muita gente da esquerda tem dado pilha a essa campanha de ficção, que a gente poderia dizer, teria a impressão de que os valentões, supostamente valentões do STF, estão mostrando aí uma disposição de enfrentar as Forças Armadas, né? Mas é bom lembrar que o Fachin e toda a corja do STF é praticamente a mesma turma que lá em 2018, quando o general Heleno, né, e o comando das Forças Armadas disseram o seguinte: se soltar o Lula, se tiver habeas corpus por Lula, vai ter golpe de Estado. Como se a gente já não tivesse no regime golpista. Mas eles ameaçaram. E aí, o que fizeram esses valentões do STF? Em primeiro lugar, o Fachin, que era o relator do habeas corpus do Lula, nada. Mantiveram o Lula preso, fizeram a vontade das Forças Armadas. Então, o que nós temos aqui são bravatas, porque no Brasil, quem comanda, né, quem manda no processo eleitoral também são as Forças Armadas. Tanto é assim que, ainda essa semana, anteontem, nós vimos o TSE divulgar, né, as sugestões, vamos dizer assim, por assim dizer, feitas pelas Forças Armadas para o processo eleitoral. Agora, o que as Forças Armadas têm que dar palpite no processo eleitoral? As Forças Armadas são um partido? Oficialmente não, né? Embora eles constituam, nesse momento aí, o Partido Militar do Brasil, que tem 8.000 cargos no governo, eles não são um partido, né? Eles não teriam por que opinar como as eleições devem ser ou deixar de ser. Bom, isso por um lado. Por outro lado, a gente viu o seguinte, que o TSE
aceitou, discutiu, né, toda a bravata de que quem vai mandar nas eleições são as forças desarmadas. A gente está vendo aqui uma política de queda de braços entre dois setores. Isso aqui é importante a gente compreender, né? Nós temos dois setores em disputa. Por um lado, nós temos o setor mais importante da burguesia, os bancos, o imperialismo norte-americano. Alguém destacou aqui, fez um comentário aqui no nosso chat, agora eu não lembro, me passou o nome aqui, mas falando da preocupação de que subsecretário, né, norte-americano, a Tereza Vitória Nuland, veio ao Brasil para dizer que confia nas urnas eletrônicas, que confia no TSE, que confia no Fachin, que confia no Alexandre de Moraes, confia na Justiça Eleitoral e tudo mais. O que mostra claramente que o imperialismo norte-americano, né, que tramou o golpe no Brasil, que tem interesses muito claros, muito concretos na continuidade do golpe, confiam na Justiça Eleitoral. Ou seja, compõem o setor que querem continuar no comando das eleições, que já comanda o processo eleitoral que jogou o Lula para fora da estrada em 2018 e elegeu o Bolsonaro, e que agora quer continuar no processo. Esse é um setor importante e é o setor mais poderoso da burguesia. É o imperialismo, são os bancos, é o setor que apoia a terceira via, né? Porque se nós temos militares que não deveriam constituir um partido político e atuam como um partido político, nós temos também o TSE, que não deveria ser um partido político, né? Hoje mesmo um senador, essa semana, foi anunciado que um senador do Podemos, ele entrou com uma representação para exigir explicação por que o Barroso tinha atacado as Forças Armadas, porque, segundo ele, um entendimento, ao nosso ver, correto de um direitista, não caberia ao ministro do TSE falar nem a favor nem contra as Forças Armadas. Né? Ministro do TSE é para ficar calado, não é para fazer política. Seria supostamente para julgar de acordo com a lei. Não interessa para a gente a opinião do Barroso, nem a opinião do Fachin sobre nada, né? A opinião deles, que importância tem? Eles deveriam ficar calados, né? Eles deveriam só se pronunciar, como se costuma dizer, se pronunciar nos autos, né? Se pronunciar quando eles fossem acionados judicialmente, porque juiz não é político, ou pelo menos não deveria ser, né? Quem ganha para falar é o parlamentar, né? Ele ganha para falar, para parlar, né? O juiz deveria agir para julgar, né, de acordo com a lei. Não é o que faz os políticos, politiqueiros, defensores da terceira via, defensores da política dos Estados Unidos, defensores da Vitória Nuland, por ela defendidos, né? O que nós temos aqui é uma guerra, né, em que, de um lado, nós temos a ala golpista do TSE, do STF, e, do outro lado, a ala golpista, bolsonarista, dos militares. E a disputa não é para ver quem vai defender a democracia ou o interesse do povo brasileiro. A disputa, muito clara, é para quem vai comandar o processo eleitoral brasileiro, ou seja, para quem vai fraudar o povo brasileiro. Quem vai comandar o processo para poder fraudar o Lula, para derrotar a esquerda, os trabalhadores, né? E a gente queria destacar bem isso daqui, né? Vai ser tema, com certeza, de uma série de discussões no Diário Causa Operária, no nosso jornal, no jornal Causa Operária. Por quê? Isso aqui, nesse momento, é a grande ilusão da esquerda, né? A imprensa capitalista está fazendo uma campanha de que existe uma disputa entre o bem e o mal. O bem seria representado por aqueles anjos da capa preta do STF e do TSE, né? Aqueles que foram responsáveis pelo golpe de 2018, pelo golpe de 2016, de 2018. E, por outro lado, haveria os malvados militares e bolsonaristas. Nem uma coisa, nem outra é verdade, né? O que nós temos aqui é a disputa de dois setores da burguesia, um setor mais poderoso, que está por detrás, nesse momento, do TSE, do STF, ou o setor mais fraco da burguesia nacional, do agronegócio, dos militares, dos comerciantes, da classe média decomposta, fascista, que apoia o Bolsonaro. Nenhum desses setores representam os interesses democráticos do povo, e os dois, né, se uniram em 2018 para fraudar as eleições e dar posse ao Bolsonaro. E os dois estão disputando aí quem vai comandar o processo, porque eles estão dispostos, em algum momento, se necessário for, a se unirem contra o Lula, contra a esquerda e contra os trabalhadores. Eu
chama atenção, né? Convido a todos a gente a acompanhar de perto essa situação, porque é disso que se trata, né? É uma disputa de importantes frações da burguesia para ver quem comanda a fraude para continuar o golpe contra o povo brasileiro. Vamos em frente, falei demais, mas o tempo